Olá pessoal, sejam bem-vindos a Linuxville. Vamos lá para mais uma aula. Vamos falar hoje sobre o 103.4. Hoje a gente vai falar sobre direcionamento. Todo comando Linux, ele gera um fluxo, certo? Esse fluxo ele pode ser direcionado para uma saída padrão. Saída padrão, entenda-se o nosso terminal. Ele pode ser direcionado para uma saída padrão para erro. Ele pode ser redirecionado de uma saída padrão para entrada. Ou seja, na teoria, no resumo bem simples ou é uma saída, ou é um erro, ou é uma entrada. Entendam dessa forma. Saída, erro, entrada. Então, a saída padrão do comando é um fluxo. Eu dou um Enter, vou dar um ls aqui, ó, tá vendo? Então, quando eu dei um ls aqui, ó, ele gerou essa listagem desses arquivos aqui para mim, certo? Então, essa foi a saída padrão para ele. ls maior. Qual é o sinal para a saída padrão? É o maior. Então, eu direciono o ls para um arquivo. Então, listagem. Eu vou criar o listagem aqui, já criei de novo. Né? Ó, criei cat listagem.txt. Está lá os arquivos. O que é a listagem dos arquivos em questão? Eu vou dar um rm "-f asterisco", vou remover tudo. Vou criar o arquivo novamente. Cat listagem não existe, certo? Quando eu executo o comando ls e direciono, ele cria o arquivo se ele não existir. Cat listagem, ó, só tem o próprio arquivo listagem, então só tinha um arquivo, ok? Como ele não existia, ele criou. Eu vou digitar aqui mkdir test, mkdir test2, mkdir test3, ls. Então, eu vou agora criar novamente o arquivo, vou dar um ls e vou redirecionar. Cat listagem, ó, agora ele adicionou teste 2, teste 3. Então, se esse arquivo, né, não existisse, ele iria criar. Mas como ele já estava criado, ele subscreveu. Notem em detalhe, hein? Esse cara aqui, ele subscreve o arquivo, independente do que tem. Então, se eu digitar echo nelson maior listagem.txt, o que vai acontecer com listagem? Cat listagem. Ó, só existe Nelson. Ou seja, e aquele log? Ferrou, apagou, não tem choro, acabou. Então, o direcionamento de uma saída padrão é feito pelo sinal do maior. Só que esse maior ele vai subscrever aquele arquivo. Então, se eu digitasse ls, né, maior listagem, cat listagem, agora ele tem os meus diretórios, a minha listagem como eu queria. E eu quero colocar aquele Nelson lá, o que eu faria? Eu não poderia usar esse símbolo aqui. Esse símbolo do maior ele vai subscrever aquele conteúdo. Logo, eu vou adicionar, eu vou usar o append, que eu vou adicionar com dois sinais de maior, que vai adicionar ao final daquele arquivo o que eu quero. No caso ali, o Nelson. Cat listagem.txt. Ok, aí o Nelson foi adicionado. Ou seja, cuidado com o direcionamento. Dessa forma, se você usar o maior, ele vai subscrever o que você fez e aí você pode ter um problema grave porque ele pode perder todo o conteúdo. Ok, vamos em frente. Então, num caso real de, por exemplo, backup, certo? tar cvf backup.tar /etc. O que eu iria fazer? Maior backup.log, certo? Opa. Maior. Ah, ok. Olha o que aconteceu. Você lembra na aula passada que a gente falou sobre o tar, lá sobre remover as barras? Ele deu uma mensagem aqui para mim que ele ia remover a barra inicial dos arquivos, mas foi uma saída padrão. Cat backup.log, o que aconteceu? Olha só, todos os arquivos, toda a saída que iria sair na tela do computador veio para o backup.log. Está aqui o meu arquivo de backup, está aqui o meu comando, né? Então, a saída padrão, né? Aquela saída daquele arquivo foi porque eu usei o parâmetro "-v". Ele faz o verbose, ele mostra todos os arquivos que ele passou. E ele direcionou para backup.log.
Agora, a hora que ele executou, ele pegou um cara que não foi para esse arquivo aqui, ele foi para a tela padrão. Por quê? Porque isso aqui não é considerado uma saída padrão, é como um alerta, como se fosse um erro. Logo, eu posso usar um específico comando para direcionar os erros. Agora, qual é o comando específico para saída de erros? É o 2 maior. Então, eu vou colocar aqui backup.er. Vou executar. Nota que eu executei o mesmo comando de backup e aquela saída de erro, que foi esse aqui, ó, não apareceu na tela. Logo, ela está onde? Vou dar um cat no backup.er, deve estar aqui. Ó, tá ali, ó. Eu vou fazer uma experiência agora, eu vou fazer o mesmo backup, só que eu vou agora me tornar o usuário. Vou sair aqui do meu usuário, vou estar no TMP, vou criar aqui teste, cd teste. Não tem nada aqui no diretório, só para deixar bem claro. Vou executar o mesmo comando. Vou fazer o backup, eu vou criar o backup do diretório etc. Vou pegar a saída padrão, vou jogar para log e todos os erros para backup.er. Vamos ver o que acontece? ll, olha aqui, ó, criou o backup, os erros, ó, mas o erro deu bastante, ó, backup.log. Por que eu usei o meu usuário? Porque o meu usuário não tem permissões em uma série de arquivos. Logo, deve aparecer aqui, ó, no backup.er uma série de erros aqui de permissão. Olha só, um monte de permission deny. Então, esses erros ficaram direcionados para o backup.er. E no arquivo de backup.log, eu tenho os arquivos de backup normais que eu consegui fazer acesso com sucesso. Então, dessa forma, você tem uma estratégia bem simples, mas que você pode pegar e executar o backup, direcionar os erros para um lado e a saída padrão do outro. Então, no teu processo de backup, diariamente, tu vai ver o quê? Verificar se executou com sucesso e verificar os erros. Aí tu segrega. Tu pode direcionar para o mesmo arquivo, só que esse mesmo arquivo vai ficar meio poluído. Como é que eu faria isso para o mesmo arquivo? Eu poderia direcionar esses caras aqui, ó. Tem o e-comercial maior, que ele vai direcionar tanto os erros como a saída padrão do backup. Executou, vou dar digitar more aqui e o backup.log, o que vai acontecer? Ó, já está junto o primeiro erro aqui, que foi o aviso, né? Foi o alerta que ele estava removendo o barra, e está aqui os arquivos. Note que o permission denied aqui, ó, já apareceu junto. Ou seja, quando eu quero direcionar a saída padrão e o erro para o mesmo arquivo, eu jogo ali o e-comercial maior. Se eu quisesse incrementar esse backup, né, como é que eu faria? Opa, aqui, ó. Você lembra daquele do maior, para ele incrementar? Da mesma forma eu usaria aqui, ó, o maior. Então, dessa forma eu vou incrementar os arquivos. Daí fica mais, vamos dizer assim, fica melhor, porque você pode depois segregar de alguma forma os backups, para ver que no backup no dia 1 foi tudo bem, no dia 2 deu algum tipo de erro, né? Claro que você tem que tratar, jogar uma data ali, aí é um script de backup que você tem que fazer para separar um pouco dentro do próprio arquivo. Mas eu segrego erro para um lado, saída padrão para o outro e vou adicionando sempre aos arquivos, ok? Outra situação, caramba, fechei aqui. Outra situação é a entrada padrão. A entrada padrão, como é que eu faço? A entrada padrão, ela é cd barra aula, redirecionamentos. O que é a saída padrão? Então imagina a situação, eu vou criar um arquivo números aqui, números, vou colocar aqui 1682490 1. Tá bom. Então, cat números, né? Tem um comando chamado sort, né? Acho que a gente já viu o sort nas aulas passadas. Então, eu posso pegar esse conteúdo e direcionar para mim, utilizar ele como entrada para o meu comando. Então, sort maior, aí a menor, maior, eu direciono para o comando sort o conteúdo de números. Pronto. Aí eu tenho eles no número organizado. Outro, sort, eu posso fazer uma listagem de conteúdos, maior, até encontrar end.
3, 4, 8, 1, 9, 3, 7, end. Vou dar um enter. Ele organizou novamente, ou seja, se eu quero fazer a entrada dos dados, eu consigo fazer também da mesma forma, ou seja, o parâmetro vai ser o conteúdo daquele arquivo, ou daquele comando que você está utilizando, que vai ser a entrada para o comando, ok? Uma outra forma de tratar esses direcionamentos é com a canalização. A canalização do quê? A canalização do fluxo. Então, cat /etc /passwd. Acho que a gente já falou sobre o pipe, né? Então, ó, o cat no passwd gerou esse monte de entrada. Mas eu posso canalizar ele para um cut -d -f1 pipe sort, ou seja, eu quero que todos os usuários que estão na primeira coluna, que estão separadas pelo delimitador 2 pontos, sejam organizados. Logo, eu vou ter a lista dos usuários organizados alfabeticamente, né, pelo comando sort. O pipe também não tem segredo, porque você vai concatenar comandos, pipe, até você cansar de executar comandos. Ok? Uma outra passagem de parâmetros é o shargs. Então, por exemplo, echo 1 a 40. Quando eu executei esse comando aqui, ó, ele gerou um fluxo de execução do comando echo de 1 a 50. Né? Em expressão regular você pode usar o chaves quando você quer que seja considerado um parâmetro que tem uma ordem lógica de execução. Então, eu quero que eu dê o comando echo, mas o echo no intervalo de 1 a 50. Então, ele deu echo 1, echo 2 e assim por diante. Então, nesse caso, o echo está gerando um fluxo de 50 parâmetros, 50 entradas. Agora, eu posso fazer alguma coisa com esse fluxo de alguma forma. Eu posso usar o shargs, que eu vou pegar esses argumentos, sharg, e vou dizer o quê? Que esse documento, esses comandos, eu quero dar sei lá, o que eu quero fazer com esse fluxo? Eu quero dar um mkdir. É o shargs, não é sharg. Olha só o que aconteceu. Ele criou os diretórios para mim. Então ele gerou o fluxo, passou para o shargs e o shargs criou esses arquivos para mim. Por exemplo, eu poderia também colocar aqui tar cvf backup .tar ll. O que ele fez? Ele criou o backup.tar tvf para verificar o que tem desse cara aqui, ó. Olha só, ele fez backup de tudo aquilo que era a entrada. De 1 a 50, ele fez um backup. Ou seja, o que é o shargs? Se eu desse, por exemplo, cat /etc /passwd pipe cut -d -f1, ou seja, o que vai sair esse comando? Só os usuários do passwd. Tá lá, ó, certo? Se eu digitasse aqui shargs mkdir ls, ó, ele pegou todos os usuários lá do passwd, removeu todos os argumentos após o campo 1 e o shargs criou os diretórios com a saída desse comando aqui. Ou seja, a saída daquele comando foi parâmetro para o mkdir. Tá? E assim sucessivamente. Tem mais um comando que é o de direcionamento, que é o t. Olha só. Vamos imaginar assim, ó, esse comando todo que eu estou gerando aqui, ó, ele gera esse fluxo aqui, ó. Só que eu quero pegar ele e direcionar para a saída .log. Só que olha o que aconteceu, não apareceu na tela para mim a saída desse comando.
ele pegou toda a saída padrão e direcionou para a saída.log. Quando eu quero direcionar a saída padrão para um arquivo e para o meu terminal, eu uso o comando t. Então, ls pipe t saída.log. Nesse momento ele vai gerar a saída padrão, ele listou e ele criou o arquivo cat saída.log. Tá aqui, ó. Vou remover só para a gente deixar bem claro. Removi, certo? Não tem mais saída. Agora eu vou executar o comando ls pipe t saída.log. Ele deve mostrar na tela para mim e criar o arquivo. Mostrou na tela. Aí vou dar um ls. Opa. ls saída.log. Ó, criou. cat saída.log. Pronto, criou. Então, quando eu quiser direcionar a saída padrão, boa pergunta de prova, né? Qual é o comando que direciona a saída padrão para um arquivo e para o seu terminal? T. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Se você gostou, dê um curtir aí. Se você quiser continuar a ver os nossos vídeos aí, se inscreva no nosso canal e fique atento aí aos nossos vídeos. Um grande abraço e sucesso para vocês. Valeu!